Boa noite a todos, me ouvem bem? É com grande satisfação que recebo-os aqui. Essa casa é minha casa-mãe, a casa que me acolheu desde sempre. Então, essa casa tem mais de 40 anos, vai fazer 45 anos, e eu já nasci berço espírita, eu sou espírita antes da casa ser formada, mas é pelo núcleo que formou a casa, sempre estivemos juntos. E é com uma grande satisfação que recebemos a todos aqui na nossa casa. Então, o que nos foi proposto, a mim e o Rafael, a caridade material e a caridade moral. A mim, o Rafael falou que era para me falar sobre a caridade material. Eu falei, tudo bem, mas por quê? Por que falar da caridade material? É um tema que deverasmente para mim é difícil. E eu conversando com outras pessoas, para a maior parte das pessoas também, a caridade material não é um tema fácil. Eu trabalho no centro da cidade aqui de Cascavel. Então, eu moro no centro, trabalho no centro, eu faço o caminho da minha casa ao meu trabalho a pé. E no centro da cidade, como vocês sabem, hora ou outra, para alguém na sua frente, pergunta: você tem algum dinheiro para me dar? Ou, o senhor compra uma paçoquinha? Eu assim, sou diabético, não posso comprar tanta paçoquinha, porque são vários e vários, mas até que ponto isso é caridade? Dar a essas pessoas alguma coisa. Eu estou fazendo caridade ajudando essas pessoas? O que é caridade? Lá no Livro dos Espíritos, tem a questão 888, que diz assim, que se deve pensar da esmola. Que se deve pensar da esmola. Nós vamos dar esmola. Eu vou olhar do peão ali na frente, a senhora que está ali, a pessoa que está ali, e não tem como eu não fazer um julgamento. Se ele está sujo demais, se ele está limpo demais, por que ele está pedindo esmola, por que ele não está trabalhando. Todos esses pensamentos, eu vejo que vem não só no meio do pensamento, vem na maior parte das pessoas, esses pensamentos. E a esmola, o dar material, é uma coisa difícil. É uma coisa que não é do métier do homem. Tanto que isso está lá no Evangelho, está no Livro dos Espíritos. E isso não mudou na nossa sociedade em 200 anos quase. Continua-se com o mesmo problema de pessoas indo solicitar esmolas para sobreviver, para ter o que comer, talvez. Mas vem aquela escola, mas eu vou dar mais esmola? E essas pessoas, mas será que ela não está me enganando? Existem histórias na cidade de Cascavel de pessoas que eu cheguei a conhecer que eram profissionais da medicância. Você foi lá ver, a pessoa depois tinha casas enormes, tinha carros, tinha tudo e trabalhavam na medicância. Quem conhece Cascavel
30 a 40 anos nesse centro, se viu muitas dessas pessoas pelo centro que estavam ali todo dia pedindo esmola e recebiam bastante esmola. Hoje, o próprio poder público diz que não é para dar esmola. Mas será que eu não devo dar esmola? O que diz a minha consciência sobre isso? O que diz a doutrina espírita sobre isso? Nós também vamos falar de um outro tipo de caridade material que não é realmente a esmola. Aqui nós temos em Cascavel o IEM, temos o NAFA, que trabalham com pessoas em situação difícil, por assim dizer. Mas eu falo, lá é mais fácil do que dar a esmola na rua. É mais fácil porque lá você tem um cadastro das pessoas, você vê, às vezes você faz um acompanhamento dessas pessoas. Tem o caso também da FEAC, Cascavel, que tem um outro tipo de trabalho, mas também a nossa casa hoje não tem, mas ela fez por muito tempo o pessoal que nós atendíamos lá do 14 de novembro. Daí acabamos com esse trabalho porque o pessoal vinha para cá, do 14 de novembro para cá, daí tinha que atravessar a BR. Começou a ficar muito difícil essa nossa BR. As pessoas vinham de lá para cá. Então, e tem o trabalho do albergue noturno, que é diferenciado também. Mas eu tenho que olhar a pessoa, e além de tudo, hoje a gente não anda mais com dinheiro no bolso. Eu mesmo, quando saio de casa, eu saio com o meu celular. Eu vou trabalhar, não vou ao banco, ali tem tudo que eu preciso, tem a minha carteira de motorista digital, se alguém precisar do meu documento, tem ali, tem os meus cartões, o meu celular, eu saio com o meu celular no bolso. E eu fico pensando, será que eu não estou saindo sem dinheiro para não ajudar essas pessoas também? Não estou levando uma reserva para ajudar essas pessoas? Eu estou expondo assim, porque é difícil. O que devemos fazer? Então, lá na questão 888 dos Espíritos, o que se deve pensar? Bom, condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. O homem degrada-se física e moralmente. Nós temos aqueles que fizeram do pedir a esmola seu modo de viver. Mas aquele que vai pedir esmola porque realmente não sobrou outra alternativa. Ele tem que pedir esmola. E ele vai ter que, quando pedir esmola, passar pelo nosso olhar, pelo nosso julgamento. É difícil você falar lá, Jesus nos dizia, não julgueis. Mas nós julgamos a todo momento. Esse não julgueis é quando nós vamos conseguir não julgar quando nós passarmos pela questão 886 do Livro dos Espíritos. Já foi falado, quem esteve na semana passada, o Rafael vai falar sobre ela também. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus?
Mesmo vamos pensando nisso aí. É o BIP. Então, quando nós passamos o não julgueis do nosso crime, do julgamento, por isso, nós não estaremos julgando as pessoas. Mas não podemos deixar de ter uma análise do que se passa à nossa frente. Análise da pessoa que está ali, que está degradada física e moralmente. O que levou a ela a ir pedir esmola na rua? Tinha um caso lá na frente do banco, era um senhor, 30 e poucos, 40 anos, que estava lá com um cartazinho lá pedindo esmola. Era uma afronta aquilo, assim. Estava assim, solicitando de uma tal forma aquela esmola. Daí passa uma pessoa e fala assim, eu conheço ele e a família dele. É um problema com a família dele. Ele não quer trabalhar, ele tem uma casa, ele tem tudo, mas ele resolveu que vai pedir esmola. O que se passa com essa pessoa? Quem foi ele na encarnação passada? Porque está ali solicitando, não, exigindo esmola. Essa é a palavra, é uma exigência que o cartaz. Ele está ali degradado moralmente. Fisicamente ele nem estava. Mas por quê? O que ele fez? O que fizeram para ele? Que ele está exigindo dessa sociedade uma reparação. Para ele, talvez seja isso. Uma sociedade que se baseie na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, aqui os espíritos que uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida ao fraco. Ele está nos dizendo aqui que é dever nosso ajudar, mas é dever do Estado também fazer isso. Se nós vivemos numa sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça. Daí, nós vemos que o Estado já faz programas que procuram minimizar isso. Mas, ainda, o valor que é dado a essas pessoas não é suficiente. Daí você vai ver o valor que dá. Mas dá para comer, mas é uma família maior. Às vezes as pessoas têm problemas de saúde, porque você vê ele na rua, você não sabe quais são os problemas dele. Não sabe quais são esses problemas. Lá no IEM, no NAF, as pessoas têm uma condição maior de identificar os maiores problemas e ajudar mais essas pessoas. E o aparelhamento do Estado ainda não é suficiente. Ele procura dar o mínimo do mínimo para que nós não sejamos mais um país que está passando fome. Mas aí só suprir o básico, do básico ainda não se faz. As pessoas às vezes sentem essa necessidade de pedir. Dar-se-á reproveis a esmola? Pergunta Kardec aos espíritos. Não. O que merece reprovação não é a esmola,
mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. Agora nós vamos ver lá qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus. Benevolência para com todos. Quando aquela pessoa chega ali, eu estou sendo benevolente? Ou estou tendo uma atitude de guerra, de enfrentamento daquela pessoa? Eu entendo, para mim é difícil. Para a maior parte de nós, essa caridade é difícil. Então, benevolência. Eu estou sendo benevolente com essa pessoa? Eu estou agindo de forma bondosa com ele? De forma a não humilhá-lo? Indulgente para as imperfeições dos outros. Então, ele está ali pedindo para nós sermos indulgentes com as imperfeições. Se aquela pessoa, ela está ali por um motivo, nem que seja para nos enganar, mas nós temos que ser indulgentes. Mas, porque às vezes você ali naquele momento, você pode estar ajudando ela, a família dela, da forma que você a atender, você pode estar fazendo que o seu coração se enterneça também. Então nós não podemos fazer julgamento. Nós temos que usar de indulgência. E aqui diz ainda perdão das ofensas. Mas o que é perdão das ofensas? É aquele cartaz daquela pessoa. O modo como ela chega para nós, que talvez nós achássemos que ela devia chegar diferente. Mas como que ela... alguém de nós já esteve na situação de... Não, mas só não é nem pedir na rua, pedir alguma coisa, um favor para alguém que possa fazer. Nós já estivemos. E nós temos aquela grande dificuldade que o orgulho, nós temos que colocar embaixo dos pés. Imagine para a maioria dessas pessoas como é isso. Na questão 889 do livro dos Espíritos, é assim: não há homens que se veem condenados a mendigar por culpa sua. Condenados a mendigar. O que é isso, condenados a mendigar? Como alguém pode ser condenado a mendigar? Ele vem para essa encarnação para que o seu orgulho seja ferido. Ele vem para se provar. O Espírito se explica. Sem dúvida. Então quer dizer que existem pessoas que vêm para mendigar. Para ter que pedir. Mas, se uma boa educação moral lhes houver ensinado a praticar a lei de Deus, não teriam caído nos excessos causadores da sua perdição. Então,
eles vêm para cá, mas se alguém lhes tivesse ensinado a praticar as leis de Deus, talvez não caíssem nessa perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Então, eu falo assim, não. Então, vamos falar, com essa pergunta quer dizer que tem pessoas que vieram para mendigar, tem que sofrer. É isso que o Espiritismo diz? É isso que está dizendo aqui? Não. De maneira nenhuma. É uma escolha desse espírito. Isso. E nós podemos ajudar ele a mudar essa escolha. E fala assim, mas não adianta ajudar essas pessoas que estão. Mas se como nós sabemos que não adianta? Que talvez não seja Deus aí nos colocado naquele momento, na frente dele, para ser a pessoa que vai ajudá-lo, que vai lhe dar um empurrão para que ele possa mudar. Deus nos coloca em pequenas missões. Tem a missão da maternidade, da paternidade, a missão de ajudar aquele parente mais próximo, ou aquele mais distante, aquele mais infeliz. Somos colocados na vida dessas pessoas. Eu que atendo ao público, de repente nos chega alguém lá no atendimento, ele fala do filho que morreu, a pessoa está desesperada, e você consegue dar uma palavra de consolo para aquela pessoa. São esses pequenos atos que nós somos colocados. As pessoas são nos colocadas à nossa frente para que nós possamos ajudá-las. Então, nessa caridade, nós estamos fazendo a caridade, é se dar a esmola. Então, isso é um pensamento, uma solicitação para mim. Eu falei assim, a próxima vez que alguém te pedir alguma coisa, dê um olhar diferente. Mesmo que você vai dizer não. Mas diga um não diferente. Possa expressar do teu ser, em vez daquele medo, aquela sensação de luta, eu passar uma sensação de bondade, de benevolência, entender por que ele está ali. Então, está lá no item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, 12, uma mensagem pelo Espírito de São Vicente de Paulo, lá, falando da caridade e benevolência. Mas essa mensagem é um pouco mais sintética, ela está lá completa, lá na edição em agosto de 1958 da Revista Espírita. Eu tenho que falar da Revista Espírita, porque eu sou apaixonado pela Revista Espírita, falo sempre das pessoas que elas têm que conhecer a Revista Espírita, porque nós conhecendo a Revista Espírita, nós conhecemos Kardec. Nós se tornamos mais íntimos a Kardec. Porque os textos dele são muito interessantes, porque muitas vezes ele usa de ironia, às vezes faz brincadeiras nesses textos. Então, a gente via que Kardec era uma pessoa, diferentemente das 5 obras, ali estava o Kardec, do discurso que eles faziam, dos pensamentos que ele colocava sobre certos casos, sobre as pessoas, como devemos agir. Então, lá no final, depois que São Vicente de Paulo dá
a sua comunicação, como eles estavam lá na Sociedade Espírita de Paris, foram fazer algumas perguntas para ele. Então pergunto para ele, pode-se entender a caridade de duas maneiras? Então pergunta lá Kardec, a esmola propriamente dita e o amor aos semelhantes. Quando dissestes que era necessário que o coração se abrisse à súplica do infeliz, que nos estende a mão, sem questionarmos se não seria fingida a sua miséria, não quisesse falar da caridade do ponto de vista da esmola? Sim, somente nesses parágrafos. Então, nós temos que abrir o nosso coração para dar a esmola, essa caridade material. Então, São Vicente de Paulo já tinha essa preocupação. Então, e é uma preocupação que eu vou dizer, repetir. Se passa quase 200 anos e ainda o nosso mundo não mudou nada quanto a isso. Nós temos as mesmas dificuldades, de dar esmola como nós tínhamos há 200 anos, 300 anos. Disseste que era preciso deixar a justiça de Deus à apreciação da falsa miséria. Parece-nos, entretanto, que dar sem discernimento às pessoas que não têm necessidade ou que poderiam ganhar a vida num trabalho honesto seria estimular o vício e a preguiça? Se os preguiçosos encontram aberta com muita facilidade a bolsa dos outros, multiplicar-se-iam ao infinito, em prejuízo dos verdadeiros infelizes? Essa era a pergunta que fizeram. Então, e o que ele nos responde? Podeis discernir os que podem trabalhar. Então, a caridade vos obriga a fazer tudo para lhes proporcionar trabalho. Entretanto, também existem falsos pobres, capazes de simular com habilidade misérias que não possuem. É para os tais que deve deixar a Deus toda a justiça. Não devemos julgar. Mas eu já sei que aquela pessoa, tudo bem, você já sabe, você tem aquela certeza que ninguém quer ser enganado. Porque essa é a sensação de dar esmola. Será que eu estou sendo enganado? Mas nós devemos deixar a Deus toda a justiça. Aquele que não pode dar senão um centavo e que deve escolher entre dois infelizes que lhe pedem, não tem razão de inquirir quem de fato tem mais necessidade ou deve dar sem exame ao primeiro que aparecer? Ele nos diz que deve dar ao que parece mais sofrer. Então, se nós temos uma coisa que é só para um, nós olhamos para quem achamos que deve sofrer mais e vamos dar. Se não for ele, deixar a Deus toda a justiça. Não se deve considerar também como fazendo parte da caridade o modo por que é feito? É sobretudo na maneira de fazer a caridade que está o seu maior mérito. A bondade é sempre o indício de uma bela alma. Então, quando que nós devemos fazer a verdadeira caridade? Os Espíritos dizem
quando não tiver interesse próprio. A verdadeira caridade somente é feita com desinteresse. Eu ajudar porque é preciso. É sem julgar, é deixar a Deus a justiça. Então, nós vamos fazer a caridade com bondade. E quando você olhar para aquela pessoa, você vai olhar como seu irmão. Porque somos todos. Vamos praticar a fraternidade. Porque as dificuldades aparecem a todos. Alguém vai dizer, eu preciso porque eu preciso de uma passagem para tal lugar. Eu não tenho como ir. Estou precisando, aconteceu isso. Eu posso ajudar? Eu acho justo? Não é, eu tenho que achar justo. Se eu puder ajudar, eu devo ajudar. Porque perdi aqui. Lá, agora vamos falar disso. 1858 para 1868. O Enzo fala, eu também já tinha visto, a maior parte das pessoas que lê esse discurso, que está lá na Revista Espírita de dezembro de 1868, que foi feito no dia 2 de novembro de 68, lá na Sociedade Espírita, na sessão anual comemorativa ao Dia dos Mortos. Então, alguns meses antes de Kardec desencarnar. É ali que Kardec vai falar se o Espiritismo é uma religião. Ele vai dizer que sim e não. Ou que não e sim. Mas ele vai falar sobre a caridade. Tem lá. Ele vai falar que o campo da caridade é muito vasto. Compreende duas grandes divisões. Que, em falta de termos especiais, pode designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Aqui vou deixar para o Rafael falar da caridade benevolente. Então, ele falava que existia duas caridades, dois tipos de caridades, a beneficente e a benevolente. Mas, se nós pegarmos lá a questão de 886, na caridade beneficente nós temos que ser benevolentes. Porque nós temos que aplicar a caridade como entendia Jesus. Não podemos deixar de aplicar na caridade, porque quando nós estamos lá no NAFA, no IEM, lá, nós estamos imbuídos do nosso melhor. Nós vamos lá porque nós vamos ajudar as pessoas. E somos muito ajudados. Eu participei por 10 anos de um trabalho em Cascavel. E nós saímos no sábado à noite entregando sopa, alimentos, vestuário para as pessoas na rua. Nisso, nós ouvimos tantas histórias. Pessoas que tinham doutorado estavam na rua. Perguntávamos o que levou isso a acontecer. Uma pessoa com doutorado estar na rua. Localizamos algumas famílias e alguns, mas de muitos, nós não sabíamos quase nada. Mas estavam ali.
E o trabalho que ali é feito, Maurici, que talvez seja o único que esteve junto nesse trabalho, o trabalho espiritual que nos era realizado, né, nesse momento com essas pessoas, tantos espíritos levados para as mesas mediúnicas, tantas pessoas que abandonaram a rua depois, e outros continuaram. Então, compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Então, a caridade material é proporcional aos recursos materiais que se dispõe. Então, assim, mas eu tenho, assim, mas eu tenho nada, mas eu tenho alguma coisa para dar. Mas, assim, é proporcional, porque você não vai poder também estar tirando da boca do filho de outras pessoas para dar aquelas pessoas. Então, eu não posso cobrir um para cobrir outro. Mas nós temos que saber medir isso. Então, a caridade material é proporcional aos recursos materiais. Então, a beneficência forçosamente é limitada. Mas a beneficência o Rafael vai falar. Então, meus amigos, eu vim aqui colocar essa situação, essa dificuldade que eu tenho quando esse tema chegou. E quero ver se ajudei a vocês também a pensar nessa caridade, como fazer essa caridade. Que é tão difícil para a gente. Porque não é só falar, tirar o escorpião do bolso. É mais difícil, é uma coisa muito íntima isso. Que talvez nós possamos agora olhar, talvez com outros olhos. Essa é a minha parte de hoje. Eu entendi, Paulo, porque eu fui inspirado a pedir para você fazer a parte da caridade material, beneficência. Obrigado. Muito boa noite a todos. É uma felicidade estar aqui, presente na 17ª Jornada Doutrinária Espírita, promovida pela 10ª União Regional Espírita. Agradeço à Federação Espírita do Paraná, aos seus servidores. Agradeço também aos servidores encarnados e desencarnados desta casa, que me recebem com tanto carinho nessa minha primeira visita. Agradeço também aos meus amigos e irmãos, Maurici Machado, o professor Enzio, pelo carinho do convite. Agradeço a Liliane e a sua equipe pelo serviço prestado a Jesus. A Jesus. E cumprimento o irmão Paulo. Irmão Paulo. A felicidade de estar aqui nessa tribuna, que nas palavras de um grande amigo, ele diz e eu digo que somos daquele que se emociona numa tribuna espírita. Porque somos daquele que se emociona. Porque aqui se fala de uma doutrina que opera verdadeiras mudanças de vida.
Altera-se o significado da palavra aflição. Altera-se o significado da palavra resignação. Essa doutrina que muda vidas e que mudou a mim. Meus irmãos, minhas irmãs, benevolência. Essa palavra que nos é apresentada no dicionário profano como sendo fazer o bem com boa vontade, afeto com os outros, demonstrando altruísmo, compaixão, o desejo sincero de fazer o bem, sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Sendo um atributo do caráter que promove as relações interpessoais. Sua origem, do latim benevolentia, é querer o bem. Querer o bem. Emmanuel diz que é o ideal de servir por amor, sem o espírito de recompensa, a não ser pelas horas repletas do abençoado serviço ao Cristo. Observem como a própria linguagem humana já intui algo profundo. Benevolência não é apenas fazer o bem. Isso é beneficência. Benevolência é querer o bem. Não é um gesto isolado, uma disposição interior. Não é eventual, aleatório, mas um estado de espírito. E justamente aqui que o Espiritismo nos convida a ir além do conceito comum. Ele nos convida a penetrar no sentimento moral, no sentido mais profundo dessa virtude que nos conduz àquilo que chamamos de caridade moral. Quando falamos de caridade, nos reportamos em especial à caridade material, a beneficência, muito bem aqui exposta. O pensamento humano corre, sempre apressado, para o gesto material, o pão repartido, a esmola entregue, a tão necessária sopa, ao auxílio visível, infelizmente ainda tão necessário, mas ainda insuficientes para quem deseja compreender a moral em sua completude, ensinada pelo Cristo. A doutrina espírita nos convida a ir além das mãos e alcançar o íntimo do espírito, a me alcançar, mostrando-nos que existe uma caridade mais exigente. Será? Mais exigente, mais constante, mais transparente e curiosamente, mais acessível a todos. A benevolência. Allan Kardec, no seu discurso memorável de dezembro
de 1868, da Revista Espírita, registra e ensina que o Espiritismo funda seus laços não sobre formas externas, não sobre um vínculo essencial moral, mas sobre um vínculo. Ele ensina a comunhão de pensamento. Religião, no sentido elevado, não é rito, nem fórmula, nem aparência. Religião é laço. Esse laço que se sustenta entre consciências que buscam o bem. E esse laço só se sustenta quando é tecido pela caridade. E especialmente aqui, a caridade benevolente. Pela caridade moral. Pela caridade moral. Peço licença, o trecho do discurso de Kardec. O que é preciso, pois, para praticar a caridade benevolente? Ele pergunta, e ele responde: amar seu próximo como a si mesmo. Ora, amando o seu próximo quanto a si mesmo, se amará muito, se agirá para com outrem, como se gosta que os outros agem conosco. Não se desejará, nem se fará mal a ninguém, porque não gostaríamos que nos fizessem. Amar seu próximo é, pois, abjurar, renunciar. Renunciar ao sentimento de ódio. Alguém tem? De animosidade, de rancor, de inveja, de ciúmes, de vingança. Em uma palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. Avancemos. O que é caridade? Sou obrigado a citá-la. A pergunta 886 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona qual o sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. E a resposta: benevolência para com todos. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições alheias. E perdão das ofensas. Essa resposta merece silêncio interior antes de ser compreendida. Ela é provocadora, porque as vozes do céu aqui não falaram em beneficência. Elas dizem benevolência. E essa escolha não é casual, nem meramente semântica. Ela é profundamente moral e filosófica. A beneficência, em sua definição simples, é a prática de fazer o bem. De regra, o gesto visível, do auxílio prestado. E é sim, sem dúvida, valioso, respeitável, louvável. Mas já dissemos que assim ela o é. Mas a beneficência, por si só, não exige necessariamente a transformação interior. O indivíduo pode praticá-la. Pode praticá-la. O indivíduo pode praticar o bem. E ainda assim, carregar interesses ocultos. Vaidade disfarçada.
desejo de reconhecimento, a necessidade do voto, a necessidade de aprovação, ou mesmo conivência social. O bem é feito, é verdade. Mas o coração permanece intocado. Paulo disse do Ien, compartilho, em dezembro agora, fiquei responsável por arrecadar os presentes dos doadores e levar à instituição. São muitos presentes, graças a Deus. E assim eu fiz. Para meu azar, choveu aquele dia. Jesus, como choveu. Eu fiz o serviço. Eu sempre brinco muito com o meu mentor. E disse ele dentro do carro, saindo do Ien, não disse a ele, só disse em voz alta. Falei, olha, se Deus esquecer, eu lembro. Se Deus esquecer, eu lembro ele. Poderia ter acabado por aí. À noite, nos nossos estudos de sexta, eu tive a oportunidade de conversar aí com o mentor. E ele disse, olha, sobre a sua frase que disse hoje, caso Deus esqueça que você vai lembrar ele, lembra ele também das bolsinhas de moeda que você roubava da igreja em outra encarnação. Espero que a memória dele não seja tão boa. Mas não falei, pensei. Se bem que não adianta muito. A benevolência não. Ela é outra coisa. Ela é mais profunda. Ela é um estado que não se limita só na ação. Ela nasce e permanece antes da própria ação. Ela é a vontade sincera de fazer o bem, a boa vontade, a disposição interior. É a virtude de quem já iniciou o trabalho íntimo de moralização. A benevolência não pergunta o que será que ganha. Ela apenas quer o bem. Enquanto na beneficência pode coexistir o orgulho, na benevolência não. Enquanto na beneficência pode ser episódica, a benevolência, quando já instalada, quem sabe um dia, se torna permanente. Enquanto a beneficência se mede pelo que se faz, a benevolência se reconhece pelo que é. Por isso, a resposta da questão 886 olha para o interior do indivíduo, não avalia apenas o ato, nem o resultado visível, nem a utilidade da ação. Ela observa a intenção. Já dizia nossos amigos que a intenção é tudo. A pureza do sentimento, a autenticidade em relação ao outro. Não pergunta se vão lembrar que foi feito, mas a partir de onde foi feito. É amar o próximo como a si mesmo. Não se amar para amar o próximo. Eu amo o próximo. E aí eu me amo. Quando os Espíritos dizem benevolência para com todos, não são gestos seletivos.
Não sou a bondade só para aqueles que me agradam, que estão do mesmo lado que eu. Que lado? Que lado? Falam de uma bondade universal, sincera, desinteressada, essencialmente fraterna. É a bondade que nasce daquele reconhecimento profundo que o outro, o próximo, é a minha extensão. O próximo é a minha extensão. Ele caminha como eu, errando, exatamente como eu. É propor-se a corda, para retirar o irmão do lugar mais visitado do mundo. Eu sou a corda para retirar o irmão do lugar mais visitado do mundo. Que é o fundo do poço. O fundo do poço. A resposta da pergunta 886. As vozes do céu dizem algo radical. Ela inverte a lógica, a rasa lógica humana. A verdadeira caridade não começa com o que damos. Começa e se fortalece naquilo que somos. E é por isso que a benevolência é a base da caridade moral. Ela é o bem que já venceu o interesse. É o amor. O amor que já venceu o ego. É a virtude que já começou a transformar o espírito. Essa é a caridade que o Espiritismo explica. E fazendo um contraponto com Paulo, para mim, é a mais difícil. É a mais difícil. Porque não exige apenas mãos abertas. Exige corações educados. Mas comecemos. Entendem? Aqui não estamos diante de um ideal abstrato, mas de uma conduta espiritual. Jesus, é verdade, não registrou a esmola, a caridade material, como sendo a única. Vocês bem sabem. Vocês bem sabem. A caridade, sem a benevolência, a justiça endurece. Sem indulgência, torna-se severidade. Sem perdão, degenera em vingança disfarçada. A caridade, então, não se limita, se assim se pode dizer, aos aparentemente inferiores, necessitados nesse sentido. Ela se estende também aos iguais, aos que ainda estão acima de mim, e tão infelizes, tão tristes. Ela nos prescreve a indulgência. Quantas vezes precisei dela, meu Deus? Quantas vezes? Ela nos afasta do ato da humilhação, onde o valor das pessoas ainda, falta pouco, ainda é medido pela posição social,
pela aparência ou pelo poder. A doutrina espírita nos alerta que quanto mais lastimosa for a condição de alguém, maior deve ser nosso cuidado para não aumentarmos a humilhação. O homem verdadeiramente bom não se afirma diminuindo o outro, eleva-o aos seus olhos. E aqui, entre esse cumprimento, entre a benevolência e a beneficência, eu chego na pergunta pela qual, independente do tema, eu sou obrigado a citá-la. Eu tenho um compromisso moral com ela, para quem sabe, e eu nunca esqueci da resposta. Chegamos na pergunta 621 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec questiona: onde está escrita a lei de Deus? Eu aposto abraços para quem acerta. Sou um bom pagador. É na consciência. Então não é lá. É aqui que estão escritas as leis que fazem com que, pelo seu cumprimento, eu me aproxime do Criador. Na consciência. E aqui tudo se esclarece. A benevolência não é uma regra externa, nem um mandamento imposto por leis humanas. Ela não depende de vigilância moral, nem de reconhecimento público. A lei de Deus está escrita em nós como patrimônio espiritual inalienável. Alguns, para não dizer eu, podem abafá-la, silenciá-la, anestesiá-la, mas jamais apagá-la. É essa lei íntima que nos inquieta quando ferimos alguém. É ela que pesa quando humilhamos. Humilhamos? É ela que nos acusa quando devolvemos o mal com o mal. Por isso, já disse para mim, mas difícil. Porque custa esforço íntimo. Custa esforço íntimo. Alguns aqui já ouviram falar, ou eventualmente falam, que estamos aqui para aprender. Estamos aqui para aprender. E desculpa. Já falei muito. Olha, alguém aqui já ouviu falar que somos todos irmãos? Alguém aqui já ouviu falar que nós temos que nos respeitar? Que enganar é feio, ludibriar. Alguém aqui já ouviu falar? Então eu sinto dizer que nós já aprendemos. O que nos falta é pôr em prática. E que por algum motivo, eu não sei vocês, eu digo eu ainda não coloco. Eu ainda não coloco. Porque depende de esforço. É através do esforço. E eu me lembro da pergunta 909
Kardec questiona: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Poderia sempre, não é às vezes, o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? A resposta, sim. Já ficaria satisfeito. Sim. As vozes continuam. Sim, vírgula. E, frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. É o esforço que exige o domínio do orgulho, até um dia extirpá-lo, que freia a vaidade. É a vigilância constante de pensamento e reações. Benevolência é saber calar. Quando o impulso pede resposta, é ser surdo à ironia, cego ao desprezo que sofremos. Melhor do que causar. Exige pausa quando a emoção pede o ataque. Exige mansidão quando o orgulho pede o confronto. Eu avanço Como estarei fazendo a beneficência ou a benevolência? São indagações interessantes. São diferentes. E aqui eu chego na resposta e da pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec diz, a pergunta é mineira, né? Vou saber qual é o meio mais rápido, eficaz de fugir, né, das minhas más inclinações. Esse é o contexto da pergunta. Qual é o meio mais rápido, mais eficaz? E vamos resolver. Kardec responde, os espíritos respondem. Um sábio da antiguidade já nos disse: conhece a ti mesmo. Bom, tudo bem. Kardec, na sequência 919A, ele diz: olha, reconheço a profundidade da questão, mas como que eu me conheço? Como que eu me conheço? Quem responde essa pergunta? Santo Agostinho. Uma resposta longa para o Livro dos Espíritos, uma folha meia. Ele tece um verdadeiro tratado de autoconhecimento. Ele diz o seguinte ao final: faça igual eu fazia ao final do dia, uma leitura sincera da consciência. Porque eu fiz o que fiz? Porque eu fiz aquilo que não fiz, ou porque não fiz aquilo que deveria fazer? Para que no outro dia eu possa fazer diferente. O passado já foi. É daqui para frente
A cachoeira daqui para frente, ela não sobe, ela vai. A benevolência, então, ela constrói essa fraternidade que gera paz. Em homenagem ao horário, o caminho para o final, fazendo uma última reflexão. Para mim, talvez a mais importante até agora, para mim, na minha fala. Para nós, educadores espíritas, evangelizadores, trabalhadores da seara do Cristo, haverá momento em que seremos questionados, momentos em que o ensinamento do Cristo, da doutrina espírita, será confrontado, relativizado, provocado, às vezes com sinceridade, outras com ironia. Com ironia. Elas fazem parte do caminho. Nós somos o do caminho. Para que possamos atravessá-lo com equilíbrio e fidelidade, é preciso estarmos preparados. E essa preparação possui dois pilares, duas bases fundamentais. A primeira é o conhecimento, o estudo sério, contínuo, responsável, a interpretação honesta da doutrina, a compreensão madura do Evangelho, porque não se sustenta aquilo que não se conhece e não se exige com segurança aquilo que não foi estudado. O Espiritismo nos convida ao uso da razão, ao pensamento lúcido e ao diálogo esclarecido. Um pilar, conhecimento, estudo. Mas aí vem a outra base fundamental. Que o conhecimento não basta sozinho. A segunda base indispensável para nós é o amor. Porque o conhecimento sem o amor endurece. A verdade sem benevolência afasta. E somente quando essas duas colunas se sustentam juntas, conhecimento e amor, que conseguimos explicar e, sobretudo, demonstrar pela palavra e pelo exemplo a essência da doutrina espírita. É isso que convence. É isso que convence. Não é a vitória do argumento que transforma, é a coerência moral. A benevolência não nos pede que abramos mão da verdade, mas que não abramos mão do amor. Um amigo espiritual, em outro momento de estudo, ele nos diz o seguinte, que é preciso amar mais. É preciso dizer eu te amo. É isso que ele disse. Eu preciso dizer eu te amo mais. Mas ter a coragem de vivê-lo. É preciso dizer eu te amo mais. E a coragem
de dizer, meus irmãos, minhas irmãs, eu desejo a vocês exatamente o que eu desejo a mim. Exatamente. Que um dia nós consigamos praticar a benevolência, até que um dia nós nos tornarmos ela. É isso que eu desejo a vocês. Que assim seja. A nossa gratidão aos companheiros desta noite que trouxeram tantas provocações, que nós possamos levar essas reflexões, nos aprofundando ainda mais. E esse momento a gente aproveita os minutinhos finais para alguma interação. Alguém tem alguma pergunta relacionada ao tema de hoje? Se vocês não têm, eu tenho uma. Na verdade, Foi o Enzo que mandou, não, né? já contaram para ele. Teu benfeitor está sendo mais ágil. Mas o Enzio mandou uma pergunta. Que eu vou ser boazinha. Eu vou deixar o Paulo e você responderem juntos. Vocês podem se ajudar. Sabe, porque ele envolve as duas caridades. Então ele diz assim: qual que é o limite entre a caridade material e moral e onde elas se encontram e se tornam uma só? Eu até, no meu entendimento, vocês já pincelaram alguma coisa disso, mas é só para fechar mesmo o raciocínio. Porque falar sim, no discurso de 1868, então, que vai falar da caridade beneficente e caridade benevolente. Então, ele fala, Kardec diz, compreende-se facilmente a primeira, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Mas a segunda está ao alcance de todos, do mais pobre ao mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, então a beneficência é aos recursos materiais, nada além da vontade poderia estabelecer os limites da benevolência. Então a benevolência está no limite da vontade. Então está no limite da vontade. Que o Índio receba nossos fluidos nesse momento. Que ódio, não é não? Então, assim, a beneficência está limitada. Eu não falei que para mim é mais fácil fazer a benevolência, eu falei que é difícil fazer a beneficência. A benevolência, como ela está no limite da nossa vontade, nós não podemos negá-la. Então, onde você acha que ela se encontra? Onde ela se encontra? À vontade. À vontade. À vontade. Elas se encontram no desejo de fazer o bem. E assim, é onde elas se encontram na caridade. E na caridade desinteressada. Onde se encontra. Onde nós fazemos a caridade simplesmente pela caridade.
que é a maior de todas as virtudes. Chega a dizer, Kardec fala que a caridade é a soma de todas as virtudes. Nós só vamos conquistar a verdadeira caridade quando tirarmos a soma de todas as virtudes. Vou contar para vocês. Não é que nesse planeta, não. Nesse planeta ninguém tem soma de todas as virtudes. Só o Cristo tinha todas, mas aqui ainda não, fora o Cristo, ninguém alcançou a soma de todas as virtudes, porque os Espíritos nos falam que existem planetas que é o nosso a pessoa mais caridosa do nosso planeta seria um contraventor desses planetas. Então, eu falo assim, temos que desapegar desse planeta, deixar ele para trás para poder fazer novos caminhos. Mais alguma pergunta? A pessoa, se ela for, a pessoa, ela vai caridade por bem. Ainda assim, quando ela praticar essa caridade por bem próprio, não teria um feito para ela chegar à caridade do coração dele. Nós não conseguimos a caridade. Nós sabemos que fazer. Nós alcançar a caridade desinteressada é muito difícil. Não podemos saber isso. Porque assim, qual que é o interesse? Vamos ser bom. É o interesse. Exatamente. Existe esse interesse pessoal. Ainda existe um interesse pessoal. Eu falo assim, só quando nós não tivéssemos nenhum interesse, nem que para mim melhorar, é simplesmente fazer o bem pelo bem, porque está na lei divina que o bem tem que ser feito, mas senão sempre vai haver um interesse. E não podemos, e Kardec disse, os Espíritos deixam claro que nós temos que fazer a caridade, é treino realmente, com interesse, porque assim vai até um dia se torna uma coisa natural que você não vai perceber, mas a caridade nós fazemos ainda pelo interesse. O pessoal vai no IEM, vai no NAFA, vai em outros lugares, pelo interesse. Nem que seja pelo interesse de ver as pessoas melhores, mas é um interesse ainda. A pessoa ainda pensa para fazer a caridade. Há um momento que você vai fazer e não pensar mais, aí daí já se tornou natural para você. Isso nós estamos falando disso que nós conhecemos aqui no nosso planeta. Nesse mundo de provas e expiações. Espíritos de terceira ordem. O que vai pensar, pessoal, os espíritos de segunda ordem é diferente. É mais evoluído. Então, o que se pensar dos espíritos puros? Que eles pensam. E, vou falar para vocês, espírito puro continua evoluindo. Então, ainda ele continua evoluindo. Porque só Deus que é absolutamente perfeito. Nós vamos evoluir por toda a eternidade.